Olá, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD Online aqui no nosso canal. Nosso canal, nós valorizamos a teologia, valorizamos a Bíblia, valorizamos a EBD. Só quero acrescentar na sua reflexão, na sua formação, no seu conhecimento e também para a sua fé, é claro, uma vez que nós estamos analisando a Bíblia, o texto bíblico que é o texto sagrado para os cristãos, o Antigo Testamento, a Tanakh, o texto sagrado dos judeus também, e por isso é bastante importante a gente ler a Bíblia. E hoje eu vou falar com você tudo sobre Gênesis, ou quase tudo sobre Gênesis, tudo o que você precisa saber, o esboço do livro de Gênesis, as partes principais desse livro tão importante, tão mal compreendido, tão mal utilizado, né? Mas que é um livro interessantíssimo, um livro riquíssimo, com histórias muito interessantes, que vale a pena a gente pensar não só nas histórias relatadas lá no livro de Gênesis, como também no porquê que aquelas histórias elas foram escritas. Você sabe, aliás, se você fosse aluno aqui do nosso curso livre, você saberia e estudaria a hermenêutica, ia ver que na hermenêutica nós precisamos, ao analisar um texto bíblico, fazer algumas perguntas para o texto. Por exemplo, quem escreveu esse texto e para quem escreveu esse texto, e eu diria mais, para que escreveu esse texto, né? Muitas vezes nós não temos conhecimento dos autores desses textos. Por isso nós precisamos perguntar para quem esse texto foi escrito, porque isso altera bastante a compreensão e o significado de um texto, saber para quem e com qual propósito aquele livro foi escrito. Aliás, você pode ainda fazer parte do nosso curso livre. Seja você alguém que ainda não estudou, já fez teologia, está fazendo, é só assinar o clube de membros Café Completo e participar do curso livre com a gente. Como eu falei na semana passada, na primeira EBD, tem o esboço da aula passada, tem o esboço de Gênesis, vai ter de Êxodo, Levítico, Números e assim por diante, até o final da Bíblia, claro. E você pode receber os nossos esboços na sua casa, no seu PDF, lá no e-mail, é claro, né? E você também vai receber uma vez por mês um livro exclusivo com dicas de Bíblias, dicas de livros que falam sobre a Bíblia e temas relacionados a ela. É só você aderir ao nosso plano de membros no pacote Café Colonial EBD Online. Clica ali, ó, seja membro, clica ali, vai abrir as opções. Se você aderir a esse plano Café Colonial EBD Online, você paga R$ 14,99 por mês, é baratíssimo. Me envia um e-mail solicitando material para eu ter o seu endereço e enviar para você os esboços da escola dominical. Toda segunda eu envio o esboço da aula do dia anterior. E você começa a receber a partir do momento que você adere ao plano de membros do canal. Se você for para o café completo, você também recebe, se você quiser. E, além disso, você ainda participa do nosso curso livre em teologia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aliás, é por ser o primeiro livro da Bíblia que ele ganhou esse nome de Gênesis, né? Gênesis no grego, significa princípio, significa a origem das coisas, significa o ponto inicial das situações. Esse é o ponto inicial da Bíblia, esse é o livro que trata da cosmogonia hebraica, que a gente já vai falar mais sobre isso já já. No texto bíblico, na Bíblia hebraica, Gênesis não se chama Gênesis, né? Gênesis é uma tradução, não é nem bem uma tradução, mas é um nome dado pela Septuaginta, que, como eu falei na aula anterior, se você ainda não viu, vai lá ver, que está disponível para todo mundo. A Septuaginta foi a tradução da Tanakh do hebraico para o grego
e também deu nomes no idioma grego para esses livros que compunham a Tanakh. E esse passou a se chamar Gênesis. No hebraico, na Bíblia hebraica, o nome desse livro é Bereshit. E, aliás, é bem legal isso, é bem interessante, porque na Tanakh os nomes dos livros são as primeiras palavras que aparecem lá no texto, né? Então, você sabe que Gênesis começa no princípio, que na verdade é uma má tradução, o certo é Bereshit, a preposição be significa em, né? Então, o termo mais correto significa em um princípio. É o nome no idioma original, que é o hebraico. O livro do Gênesis faz parte da Torá, faz parte da lei, considerada a lei de Moisés. E essa é uma baita situação, né, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também. E é parte daquela coletânea de livros que nós conhecemos, ou como Torá, ou como lei, ou, no caso, como Pentateuco. O que é um Pentateuco, né? Penta vem de 5. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que fazem parte da Torá na Bíblia hebraica, na Tanakh. E são os livros atribuídos a Moisés. Essa é uma parte bem legal, bem interessante. Aliás, no vídeo exclusivo que eu vou fazer para os membros Café Colonial ou Café Completo, ambos terão acesso ao vídeo exclusivo de membros, eu vou dar uma dica de uma leitura que vai explicar tudo sobre a autoria do Pentateuco, a autoria do Gênesis, por exemplo, né? Bom, você sabe que tradicionalmente o Gênesis e os livros do Pentateuco eles são atribuídos a Moisés. A palavra é essa mesma, tá? Eles são atribuídos a Moisés. Não é que num determinado momento da história resolveu mudar o conhecimento que se tinha, resolveu alterar alguma informação. Não, na verdade nunca se teve a comprovação técnica de que Moisés seria o escritor do Gênesis como dos outros livros do Pentateuco, né? Na verdade, no Gênesis, Moisés nem aparece, ele vai ser o personagem principal de Êxodo e em diante, principalmente, do livro do Êxodo, né? Mas na cultura hebraica, um livro importante, como os livros, né? Como são os livros que compõem o Pentateuco, eles não podem não ter uma autoria. Eles têm que ser escritos por alguém. E geralmente esse alguém é alguém importante, é alguém que faz parte daquela cultura, daquela tradição, né? Daquela religiosidade. Agora, quando eu não sei quem escreveu, e diga-se de passagem, nós não temos os originais, os textos não foram escritos inteiros, foram escritos em partes, são histórias que foram coletadas, que foram organizadas, encaixadas, né? Quando não se sabe o autor, se atribui ao personagem principal da história que está sendo narrada. No caso do Pentateuco, o personagem principal do Pentateuco é Moisés. Não só pelo espaço que ele ocupa, mas pela personagem que ele é, a sua importância, a importância para a religiosidade dos judeus, a importância para a construção de uma identidade nacional, a construção de uma religiosidade, principalmente no período lá posterior ao exílio, né, em que o culto está centralizado, os sacerdotes são personagens principais, fundamentais daquele culto, daquela religiosidade. Então, os textos são atribuídos a Moisés, seu personagem principal. Já na modernidade, 1600 e pouco, 1700 e pouco, Baruch Spinoza, um grande pensador, um grande filósofo, né, que era judeu, aliás, fez a sua obra, o Tratado Político-Teológico, no qual ele questiona a autoria do Pentateuco por Moisés. Ele levanta uma série de questões técnicas
que vão questionar essa autoria. Por exemplo, o autor do Pentateuco tinha conhecimento sobre monarquia, né? Na época que Moisés viveu, Israel não era uma monarquia, então foi escrito quando já se tinha esse conhecimento sobre monarquia. O texto lá de José sendo vendido para o Egito fala de camelos transportando cargas e coisas semelhantes, mas na época em que diz retratar o Êxodo, o camelo não era usado dessa forma, só é usado posteriormente. Enfim, dizem os especialistas que são quase 100 versículos nesse nível técnico que mostram incompatibilidade com o que está escrito, com a época que aparentemente retrata, com o processo redacional, né? Ou seja, fala de uma época que não se tinha elementos no período que teoricamente foi descrito, ou seja, quem escreveu, escreveu numa outra época, já tendo alguns conhecimentos que naquele período, então, não se teria tal informação como esses exemplos que eu dei a você. E depois a teologia bíblica foi aprofundando essas ferramentas e chegando à conclusão de que Moisés não teria sido o autor do Pentateuco, e aí tem a hipótese documental, tem a hipótese dos fragmentos, etc., etc., que vai ter um pouco disso no vídeo exclusivo para os membros, e quem sabe depois a gente pode fazer alguma temática mais à frente, em outras ocasiões desse canal, que, aliás, você sabe que tem conteúdos diferentes todos os dias e você deve acompanhá-los, né? É só ativar todas as notificações para não perder, como também você deve me seguir lá no Instagram, que lá também tem conteúdos de teologia diariamente e diferentes daqui no YouTube, certo? Voltando para cá, cosmogonia, né? Principalmente os primeiros capítulos do Gênesis, de 1 até 11, né? Que é a primeira parte desse livro tão importante, seja para a cultura hebraica, né? Como também para a cultura cristã, sem dúvida. A cosmogonia é o estudo, a busca, a construção de uma narrativa que fala sobre a origem da vida, a origem do universo, a origem das coisas. Os povos antigos valorizavam muito a cosmogonia, né? Como tudo começou, quando tudo deu início. E claro que todos esses povos da antiguidade vão enfatizar uma construção com com o seu modo de enxergar essa origem, de fazer essa leitura de fé, essa leitura de inícios, né? E aí a cosmogonia hebraica vai relatar lá no primeiro capítulo Deus criando a partir do nada, Deus criando através da sua fala, através da sua voz, a construção de todas as coisas. O livro tem como objetivo retratar, reconstruir, remontar os primórdios do povo de Israel e a sua tradição, e muito provavelmente, é certo isso, que ele chegou na fase final de redação num período bem à frente, né, de alguém olhando para trás, olhando para o passado e apresentando a construção literária desse processo de cultura, de formação religiosa, de formação de identidade nacional do povo de Israel. O texto também faz uso de algumas narrativas que já eram usadas por outros povos da antiguidade, como o dilúvio, por exemplo, como trechos da cosmogonia, né? Então, esse autor também faz uso, essa cultura, né, que antes era uma tradição oral, depois que vai sendo compilado, vai sendo escrito, montado e tal. Mas na tradição oral já se tinha conhecimento, por exemplo, de textos como a Enuma Elish, a Epopeia de Gilgamesh, temas da Mesopotâmia, né, temas da antiguidade, anteriores até à construção do Gênesis da Tanakh. O livro Gênesis, como isso vai ser um comentário que eu vou fazer em praticamente todos os livros, ele não é escrito de uma única vez, né? Não é escrito numa linha harmônica do capítulo 1 até o capítulo 50. Aliás, o Gênesis tem 50 capítulos, né? Um livro grande, um livro bastante importante.
Ele não é escrito de uma única vez, nem escrito numa única época, num único lugar, numa única era, né? Leva um tempo razoável para essa construção. Basicamente, o esboço do livro do Gênesis é em 3 partes a sua divisão, a sua organização. A primeira parte é de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda parte do Gênesis capítulo 12 até o capítulo 36. E, por fim, a última parte, que é do capítulo 37 até o capítulo 50. História essa que será retomada também lá no Êxodo, de alguma maneira, de alguma conexão que vai ser feito, e na próxima semana nós também falaremos a respeito sobre isso, né? Hoje o alvo é falarmos sobre o Gênesis. Não sei se você já leu o livro do Gênesis. Deve ler, né? Deve ler. Antes de qualquer coisa, você deve ler. Aliás, você pode até fazer como exercício, e aí esse canal está aqui para ajudar você. Semana que vem você já sabe que a nossa aula será sobre o livro do Êxodo, porque você não separa essa semana, né, de hoje até domingo que vem, para você ler o livro do Êxodo e aí você acompanhar também a aula, e aí vai ter mais propriedade para fazer esse acompanhamento, essa reflexão, e assim você aprende ainda mais, ainda melhor, né? Bom, essas 3 partes do livro de Gênesis, elas podem ser compreendidas, interpretadas da mesma maneira? A resposta é não. Elas não podem ser lidas e interpretadas da mesma maneira, com as mesmas metodologias, com as mesmas propostas, porque elas atendem a construções e contextos diferentes uns dos outros. A primeira parte é a parte mais complexa, que é o capítulo 1 até o capítulo 11. Essa parte, a grande maioria dos teólogos bíblicos afirmam que é uma compilação, uma composição de textos míticos. Para muitas pessoas, falar de mito é falar de mentira, de armação, de falsidade, de conto da carochinha, de conversa fiada. Aí realmente assusta falar mito, falar mítico, né? Mas não tem nada a ver com isso. Mito era uma linguagem muito antiga, mas é uma linguagem que tem compromisso, é uma linguagem com seriedade, é uma linguagem em que quem está usando essa linguagem, ele quer passar um conhecimento sério, um conhecimento profundo, um conhecimento de fé. Não acontece apenas entre os hebreus, acontece com todos os povos da antiguidade. E eu me lembro bem de uma definição de Rudolf Bultmann, grande teólogo bíblico, né? E, aliás, sobre essa temática vai estar no nosso vídeo exclusivo para membros. Se você ainda não é membro, seja o quanto antes, você vai pagar baratinho, ter vídeo de dicas de livros, receber aí no seu e-mail os esboços de todas as aulas. Pensou você ter os esboços das 66 aulas dos livros da Bíblia? Que legal vai ser, né? Então, veja bem, o Rudolf Bultmann diz que o mito é uma linguagem pré-científica. Aliás, essa é a definição de mito, de linguagem mítica. É uma linguagem fora da história com H. História com H é um relato científico, um relato técnico, um fato que se comprova tal existência por documentos, fontes, descobertas, achados e assim por diante. Um texto científico é um texto que tem a preocupação de comprovar a veracidade científica, técnica, histórica daquela informação, né? Por exemplo, dizer que usavam uma cerâmica para beber chá. A preocupação bebia-se chá nesta época em que o texto está relatando? Então vamos buscar essa informação. Aqui a gente tem um documento antigo dessa época que diz que alguém estava bebendo chá, certo? Então é uma comprovação histórica, isso é importante para a linguagem científica. Os arqueólogos encontraram uma cerâmica antiga e foram capazes de datar da época tal, então essa é um conhecimento comprovável.
A linguagem mítica, ela não é uma fraude, mas ela não tem preocupação com essa comprovação. A linguagem mítica, ela tem esta função, ela não está preocupada com a concretude do fato, ela está preocupada com a construção da identidade nacional, da identidade religiosa, da formação do culto, da formação do texto sagrado, ou seja, ela está preocupada com a formação da fé daquele povo, no caso Gênesis, do povo de Israel, do povo hebreu, né? Da religião judaica. Tá certo? Então, o propósito é contar de uma maneira que as pessoas entendam, que faça sentido para as pessoas e, através desse sentido, as pessoas compreendam o ensinamento que está sendo passado para ela, tá bom? As parábolas de Jesus, elas aconteceram, elas não aconteceram historicamente falando, né? Mas não impedem de ter acontecido algo semelhante, a Jesus usando coisas do dia a dia, linguagem que as pessoas entenderiam, para ele mostrar os valores do reino, para que as pessoas tenham mais facilidade de entender como é o seu reino, que é o que realmente importa naquela história proposta. Beleza, minha gente? Compreendendo? Espero que sim, ok? Escreva aí nos comentários se você está compreendendo, conseguindo acompanhar, se você quer algum vídeo extra falando sobre algum ponto, se você quer tirar alguma dúvida, eu respondo para você. Claro, só não respondo dúvida de quem agride, de quem quer fazer proselitismo, aí não dá, né? Mas se for coisa genuína, sincera, a gente está aí, tá bom? Então, quais histórias nós encontramos em Gênesis 1 ao 11? A cosmogonia, tem a história do dilúvio. Eu tenho um vídeo aqui sobre dilúvio no canal, depois você assiste lá. A história, por exemplo, da criação, que eu já falei. A história de Caim e Abel, né? A história da aliança com Deus lá. A história, por exemplo, da Torre de Babel, né? Histórias simbólicas, histórias construídas posteriormente para ensinar, para fazer parte, fazer sentido para a construção da religiosidade do povo e da religiosidade judaica. Capítulo de 1 a 11, beleza? Depois o capítulo 12 ao 36 o texto centrado nos patriarcas. Os patriarcas que você imagina, ainda que não seja judeu, né? Se for também, legal, seja bem-vindo, mas que você já sabe que os patriarcas fazem parte da construção da fé judaica de uma maneira muito relevante, muito importante. Abraão, chamado lá da Caldeia, né, e vai para aquela terra, o chamamento de Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis, ali ele começa a sua trajetória de habitar aquela terra, de tornar aquela terra possível. Tem o caso de Ló também, e depois a sua separação, cada um vai para um canto, a história lá de Sodoma, e depois o reencontro de Abraão e Ló. Depois tem Gênesis capítulo 22, que é um texto belíssimo, né? A aliança de Deus com Abraão, já que ele tinha idade avançada, não tinha filhos, e isso era super importante, ter filho primogênito, ainda mais numa sociedade patriarcal que gira em torno do filho, né, do homem. E aí tem aquela prova, o sacrifício feito de Abraão, que tem a ver com as religiosidades da antiguidade, o pacto feito com a divindade, que é retratado em Gênesis capítulo 22. Depois entra na história o seu filho, entra lá o Isaac. Antes disso tem o filho de Agar, que é Ismael, e essa é uma problemática grande. Abraão praticamente sentenciou Agar e Ismael a morrerem lá no deserto, só não morreram porque o anjo interveio para livrá-la, livrar o seu filho e fazer dele uma nação grande, né? Apesar das mesmas origens, são povos diferentes, mas com a mesma origem, é importante se falar sobre isso, né? E depois a construção dessa história envolvendo Isaac, depois seu filho também, o Jacó, né? Jacó que foi um grande trapaceiro, passou a perna no irmão mais velho para ter a primogenitura, era um camarada com muitos paradoxos, né, na história relatada,
mas um cara com muito brio também, com muita garra. É a partir dele que surgem os 12 patriarcas que vão gerar as 12 tribos de Israel, que no Êxodo vai ter uma importância enorme, a gente vai falar disso já já. Lá em Josué, então, o tema todo vai ser as descendências dos 12 filhos de Jacó, sua problemática com o irmão Esaú, enfim, tudo isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 12 ao capítulo 36. E, por fim, a terceira parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 37 ao capítulo 50, que é basicamente a história de José. José tendo um sonho, seus irmãos ficando com inveja, vendendo ele, vai parar lá no... Antes queriam matá-lo, né? Por amor ao pai que o amava, não fazem isso, mas ele é vendido e acaba parando lá no Egito. Lá no Egito descobrem ele por um outro sonho que ele tem. Esse sonho é interpretado. O primeiro sonho não é o sonho que ele teve, né? Ele teve um sonho anterior, mas lá no Egito, depois daquelas problemáticas todas, tem alguém que tem um sonho com vacas magras e vacas gordas, espigas. E aí eu pergunto a você, que espigas eram essas? Que espigas eram essas? Hein? Que espigas eram essas? Eu vou deixar você pensar, você refletir, e no início da EBD Online do domingo que vem eu vou lhe responder quais eram essas espigas vistas lá no sonho. Primeiro eram 7 espigas cheias, depois vem 7 espigas magras e devoram. De que alimento o texto está falando, hein? Usa aí os comentários para você falar, vai pesquisando sobre isso. Semana que vem na EBD Online, logo no início da aula eu lhe respondo, beleza? E aí depois o José é exaltado, se torna lá uma espécie de primeiro-ministro no Egito, faz lá uma política econômica que vai garantir a subsistência daquele povo e das nações ao redor no período de crise. Aliás, é até lucrativo para o Egito, né? Segundo aquela ótica e tal. E é claro que o autor ele quer enaltecer a importância de Israel enquanto esteve no Egito, a estratégia e tudo mais. Embora na história secular, vamos dizer assim, na história do Egito, você encontra citações de semitas, mas não no tamanho todo e na importância toda que o texto da escritura hebraica do Gênesis e de outras passagens fala, né? E aí, é claro, é essa diferença que eu estou falando com você, da leitura da fé com a leitura da ciência, né? São duas realidades diferentes. O texto da fé tem um objetivo religioso e o texto científico não tem importância, não tem preocupação religiosa, importância de fé, tem importância com o fato, com o dado em si, né? E aí Gênesis vai terminar quando José se revela para os seus irmãos, se revela para o seu pai, que já está em idade avançada, e assim Israel, Jacó, já em idade avançada, com toda a sua família, vai para o Egito, lá permanece durante um tempo, é a permanência desse povo lá no Egito, até que passados muitos anos, muito tempo, já não é mais essa geração, esse povo sente a necessidade de retornar, de sair do Egito e de retornar para a sua terra. Mas esse é assunto, é claro, para a próxima semana, para a próxima aula da nossa EBD Online. E aí, você gostou? Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo e nos ajude a fazer essa EBD Online. E todo o conteúdo do canal. Você pode enviar sua oferta, o valeu demais também. E é claro, se você quiser receber os esboços das nossas aulas no seu e-mail e quiser vídeos mensais com dicas de livros e outras temáticas sobre os livros da Bíblia, é só você se tornar membro Café Colonial ou Café Completo, que você vai receber a partir do momento em que você adere ao plano, né? Dali para frente, tá bom? No Café Completo, você, além disso, ainda tem acesso às aulas do curso livre de teologia. Um abraço, pessoal. Espero que tenha ajudado você a compreender melhor o Gênesis. Semana que vem a gente se encontra e eu desejo um bom restante de domingo, uma boa semana para você e amanhã também tem conteúdo por aqui. Eu te vejo lá. Tchau, tchau.